Então, o descritor 16, ele fala o seguinte: identificar a localização de números inteiros na reta numérica. Então, a gente vai partir do princípio desde conhecer e identificar uma reta até a localização do que a gente vai ver hoje, que é somente números inteiros. A gente pode localizar numa reta numérica qualquer número do conjunto dos reais, qualquer elemento do conjunto dos números reais, seja natural, seja inteiro, seja racional, seja irracional. Mas por hoje, somente números inteiros. Aí, trago aqui para vocês uma rápida definição. A reta numérica dos números inteiros representa um conjunto que possui números negativos e positivos, que nem eu já expliquei para vocês lá na primeira aula. Na primeira aula de conteúdo, né? Que no caso foi a segunda, depois da nossa apresentação. O conjunto dos inteiros, ele é representado pela letra Z. Também falei isso para vocês. E o número é considerado inteiro quando não apresenta casas decimais. Ou seja, números após a vírgula. É o que vocês chamam de números quebrados, tá? Quando ele não é um número quebrado, é porque ele é um número inteiro. Faz até sentido, né? Quando não é quebrado, é porque está inteiro. Então, se não é um número com vírgula, com casas decimais, ele é um número inteiro. Pertencem a esse conjunto todos os números inteiros positivos e números inteiros negativos, além do zero. Então, só para relembrar, o conjunto dos números inteiros, ele é formado pelos negativos, pelo zero e pelos positivos. E ele é um conjunto infinito. Para cá, para a esquerda, ainda vem aqui, ó, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Da mesma forma que do lado dos inteiros, a gente sempre costuma entender que nós temos aqui uma divisão bem no zero. Ó. O zero é neutro, aí a gente fala do lado dos negativos e a gente fala do lado dos positivos. Então, da mesma Então, forma que... de nenhuma Oi? forma o zero pode ser representado como positivo ou negativo, né, professor? Não, Nenhum dos não. dois. Não existe menos zero e não existe mais zero. O zero ele é neutro. Zero é zero, tá? Não é positivo nem negativo. Certo. Então, da mesma forma que é infinito para o lado dos negativos, é infinito para o lado dos positivos também. Então, além do 5 aqui, está aqui, ó, reticências, que me diz que tem o 6, o 7, o 8, o 9, 10 e assim vai. Assim por diante. Certo? Pronto. Nós vamos ver aqui a definição, uma rápida definição do que é reta. E eu vou mostrar para vocês também algumas diferenças que acabam confundindo alguns alunos quando estão estudando outros conteúdos, certo? A gente tem três termos em relação à reta. A gente tem a reta, a gente tem a semi-reta e a gente tem o segmento de reta. Nós vamos trabalhar com esses três, professor. Quando se trabalha com reta numérica, a gente vai trabalhar só com a reta. Mas aí eu vou explicar logo essa diferença para vocês, o que é cada um. Preste atenção numa coisa, olha aqui, ó. A reta numérica do conjunto dos inteiros é infinita. Acabei de dizer. Representamos essa ocorrência colocando uma seta nos dois lados da reta. Então, para mim dizer que ela é infinita, eu tenho que colocar essas duas setinhas aqui, ó, uma de cada lado, certo? Daí surge a diferença. Quando eu tenho essas duas setinhas, quer dizer que isso aqui é uma reta, tá? Vou desenhar aqui, bem aqui assim, eu não sei se vai ficar reto, mas digamos que é uma reta. Deixa eu ver aqui.
Olha aí, ficou. E vou colocar aqui do outro lado, ó. Já não ficou mais. Fala. Pronto. Bem retinho. A reta é isso aqui. Eu tenho setas dos dois lados. Quando eu falo de semi-reta, vou colocar aqui o nome. Semi-reta quer dizer o quê? Que ela só vai ser infinita para um lado. E aqui eu tenho um início. Quer dizer o quê? Digamos, aqui é para o lado dos positivos, né? Digamos assim. Não necessariamente esse ponto aqui vai ser zero. Mas para cá aumenta. Deixa eu modificar aqui. Aumenta. Está sendo N. E para cá diminui a sequência. Certo? Para esse lado aumenta e para esse lado diminui. Então eu tenho um início bem aqui, ó. Se por acaso esse ponto aqui for o zero, aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui fosse 10, por exemplo, 11, 12, 13, 14 e assim por diante. Só que ele pararia bem aqui, né? Nesse ponto 10. Ele não ia continuar para cá, ó, que nem o da reta. Então a semi-reta, ela tem um início e não tem fim. Ela é infinita para o outro lado. Do mesmo jeito que essa aqui, se por acaso aqui fosse o zero, ela não ia continuar para cá, para esse lado. 1, 2, 3. Não ia continuar. Porque eu tenho um ponto bem aqui. Deixa eu apagar. Ela continua para a esquerda, no caso, quando ela diminui. E para o lado que é dos negativos, ela vai ser infinita. Tá? Então, semi-reta é isso. É como se eu pegasse e fizesse um ponto bem aqui, ó. Fiz um ponto bem aqui na minha reta, né? Ó. Aí vamos fazer o seguinte, eu vou apagar uma parte dessa reta. Agora eu tenho uma semi-reta. Fala por que não vai ficar em cima, só porque... Ah, já entendi, é porque eu desenho aqui. Pronto. Desconsidere esse círculo bem aqui, tá? Apagar. Pronto. Quando eu traço um ponto, eu tenho uma semi-reta, tá? Professor, e o segmento de reta é como? É assim, ó. É como se eu fizesse outro ponto bem aqui, ó. Aí quem é que vai ser o segmento de reta? Vai ser justamente esse aqui, ó. Esse pedaçozinho bem aqui. Então, um segmento de reta, ele tem começo e tem fim. Ele não é infinito para nenhum dos lados. Ok? Vou apagar isso aqui. Então, essa daí é a diferença entre semi-reta, reta e segmento de reta. Professor, tem como você aceitar a Kailane? Ela tá pedindo para você aceitar ela aí. Peça ela para ficar tentando. Vou ver aqui. Pronto, tá na tela. Ok. Ó, então, aqui, basicamente, o que é as três divisões do que seria uma reta. Reta, semi-reta e segmento de reta. Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Então é como se tivesse sempre um número base zero. Só que nem sempre esse zero vai aparecer na reta, certo?
não necessariamente ele vai estar na reta, sim, mas ele não precisa aparecer. Por exemplo, se eu colocar 2 pontos aqui, ó, menos, menos 3 e 10. Coloquei 2 pontos, né? O zero aparece? Não aparece. Mas ele está bem aqui nesse centro aqui. Ele está por aqui, entre menos 3 e 10. Ele só não está aparecendo. Então, os números vão ser dispostos em relação ao zero, porém ele não precisa aparecer. Certo? Assim, os números positivos ficam do lado da direita. Vou botar ele bem aqui assim, ó. Para demonstrar que os negativos vão ficar para esse lado. Os negativos. E para esse lado ficam os positivos. Isso em relação ao zero. O lado positivo, que é esse daqui, né, para a direita, ele fica organizado de forma crescente, certo? Ou seja, do menor para o maior. E os da esquerda aqui, ó, do zero, eles vão sempre diminuindo, ok? Prestem atenção numa coisa. Os alunos erram demais, demais. Porque para cá, ó, eu vou ter depois do menos 3, o menos 4, vou ter menos 5 e assim por diante. Então, quanto mais eu pegar número para esse lado, ele está diminuindo, certo? E para cá, para esse lado, para a direita, ele vai estar aumentando. Então, cuidado com isso aí, certo? Aí aqui só a maneira de mostrar tudo que eu acabei de falar, né? Tem o lado do negativo, ó, que é crescente, e o lado dos negativos, o lado dos positivos, desculpa, que é crescente, e o lado dos negativos, que é esse aqui abaixo, que vem na ordem decrescente. Então, eu pergunto para vocês assim, ó, por exemplo, 5 e 4, esses dois números, qual é o maior deles? Qual é o maior dos dois? Falem só um por vez. Qual é a pergunta, professor? Qual é o maior dos dois aqui? 5 ou 4? 5. O 5, 5. né? Diogo, eu tenho uma proposta para ti, Diogo. Como você está dizendo que o 4 é maior, eu tenho uma proposta. Bora fazer o seguinte. Eu lhe dou R$ 4, você me dá 5. Você vai estar, no que você falou, você vai estar me dando um valor mais alto. Bora fazer esse negócio? Diga aí se você quer ou não. Diogo? Sumiu, né? Cuidado, pessoal. Cuidado. O 4 é maior. Calma, Lucas. Cuidado. Cuidado nessa hora. Certo? Pensava que era. Não, olha aí, ó. Presta atenção. Por isso que é bom a atenção, ó. Eu botei 5 e botei 4. Eu não botei menos 5 e menos 4. Certo? Então, o 5 vai ser maior do que o 4. Agora, se eu botar menos 5 e se eu botar menos 4, não vão dizer que o menos 5 é maior do que menos 4, não, porque é mentira. O menos 5 vai ser menor do que o menos 4, certo? Deixa eu só passar aqui para a próxima tela, que dá para mostrar melhor para vocês. Nessa reta aqui, ó. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Quanto mais distante do zero, menor é o número, não é não? Em relação aos negativos. Quanto mais distante do zero,
menor vai ser o número. Olha aqui, ó, eu tenho uma sequência aqui de -1 até -9. Deles tudinho, o menor é -9. Por quê? Porque ele está mais distante do zero. Se eu perguntar -9 e -1, o -9 não é maior, ele é menor, certo? Ele é menor. Do lado dos negativos, lembrem disso. Do lado dos números negativos, quem estiver mais distante é o menor. No lado dos positivos, já é o contrário. Quem estiver mais longe do zero é maior. Então tá aqui, eu tenho de 1 até 8. Tá marcado aqui que o 8 é o maior número, porque ele é o mais distante do zero em relação a esses que foram colocados. Do 1 até o 8, certo? Então não esqueçam disso e não confundam mais. Do lado dos negativos é o menor, do lado dos positivos é o maior, certo? E um positivo é sempre maior do que o negativo. Isso é somente o que vocês precisam saber, certo? Então é justamente o que ele está dizendo aqui. Em relação aos termos negativos, podemos chamá-los ainda de mais negativos ou menos negativos em relação a zero, que é justamente quanto mais distante, mais negativo. Quanto mais próximo, menos negativo. Foi isso que ele quis dizer aqui nessa parte aqui, tá? Aqui ele só deu o exemplo, que foi justamente os exemplos que eu mostrei para vocês, questão de estar mais distante ou menos distante, né? Ele usou o -5 e o -1, eu havia usado o -9, aí a mesma coisa. Passando aqui para frente, ele diz o seguinte, ó, ao observar todos os termos de uma reta numérica, é possível concluir que a ordem geral da reta é crescente. Então, se eu peguei aquela mesma reta anterior, se eu verificar todos os elementos que foram colocados, partindo do primeiro aqui, ó, para cá, ele vai sempre crescendo. -9, o -8 é maior, -7 é maior, -6 maior, maior que eu digo sempre é o anterior, né? E assim vai. 0, 1, 2, 3. Então, na sequência para a direita, ele vai sempre crescendo, tá? Pois os números são organizados sempre do menor para o maior. Na imagem abaixo, né, não é acima, temos que -9 é o menor número, porque ele está à esquerda, é o número que está mais à esquerda do zero, e o menor representado, e que o mais 8, no caso aqui o 8, é o que está mais à É o maior. direita, é o maior, certo? Aí ele fala aqui que vai ter alguns exemplos, mas deixa eu mostrar para vocês outras coisas em relação à reta, antes dos exemplos. Opa. Bora lá. A partir da reta numérica, pessoal, a gente pode desenvolver várias atividades. Vocês nem imaginam. Eu posso somar, eu posso subtrair, eu posso multiplicar, eu posso dividir, posso fazer tudo aqui na reta, tá? Desde operações até algumas particularidades entre os números. Deixa eu só mostrar para vocês algumas delas. Eu posso, como eu já mostrei para vocês, eu posso definir quem é maior, quem é menor, utilizando a reta numérica, né? Como base. Eu posso verificar quem são os números opostos ou simétricos. Professor, o que é isso? Números opostos, digamos que são números que estão em lados diferentes, certo? Diferentes a quê? Digamos que o zero aqui é o divisor de tudo. Então eu tenho o lado do positivo e eu tenho o lado do negativo. Então, se eu perguntar para vocês, por exemplo, se eu pegar aqui um número qualquer, eu vou pegar o 7, positivo. Ele tem um oposto ou simétrico a ele.
seria o quê? O O número menos desses 7. aqui, pronto, já falou menos 7, né? Seria o mesmo número que está do lado oposto. Professor, e esse nome simétrico? Simétrico quer dizer mesma medida, mesma distância. Mesma distância. Mesma distância de quem? Do zero. Então, do zero até o 7, são 7 casas. Desse lado eu ia ter que encontrar o número que também está a 7 casas do zero, que é justamente o menos 7. É como se eu pegasse, fizesse o seguinte, digamos que essa parte branca aqui seja uma folha. Eu pego uma régua e marco bem aqui, ó, bem no zero. Ficou um pouco torto aqui, mas é bem no zero. E eu dobrasse, pegasse esse lado e dobrasse para ali, né? O 7 ia ficar bem em cima do menos 7. Se tiver bem no centro da folha, a reta. Né? Se eu dobrar bem aqui no zero, o 7 vai ficar em cima do menos 7. Isso quer dizer, por esse fato, que eles são simétricos. Tá? Pronto. Outra coisa que eu acabei de falar para vocês, distância. Acabei de falar distância para vocês. Antes de eu explicar, deixa eu ver, assim, deixa eu ter uma base mais ou menos, perguntando a vocês. Eu vou primeiro mostrar aqui, aí vocês colocam no chat a resposta. Do 1 até o 5, qual é a distância do 1 até o 5? Qual a distância do 1 até o 5? 5. 5. Quem não quiser falar no microfone pode colocar no chat. Se errar, não tem nada não. Ana Souza disse que é 4. Perguntou, né, se é 4. A Jennifer também perguntou, a Lavínia colocou. A Ana Souza já está dizendo que não sabe. Anderson, 4. Renan. 4, 4. 6. Também não sei. Ô, porra, para não saber das coisas. Vai saber agora. Bora lá. Jennifer, é 4 mesmo. Bora lá. Quem não sabia vai saber agora. Eu perguntei para vocês qual a distância do 1 até o 5. Pessoal, tenham bastante cuidado. Não, vou fazer isso não, peraí. Lembrei, já estou lembrando de todas as respostas, vou fazer outra pergunta. Deixa eu só, eu também acho que é 4. Vou só dividir bem aqui, ó, parou, certo? Vou fazer outra pergunta. Bora lá, ó. Qual é a distância de menos 1 até menos 5? Vamos lá. Distância de menos 1 até menos 5. Vão colocando aí no chat. Menos 4. Menos 4, menos 4. Menos 4, menos 4. Opa, deixa eu ver aqui. O Lucas colocou que é 4 também. Menos 4. Beleza. Deixa eu me direcionar a uma pessoa. Uma pessoa que eu vi que não tem problema de falar no microfone. Mário, tá me ouvindo, Mário? Mário Ricardo. Tô, professor. Pronto, eu não sei nem se você colocou aqui resposta. Colocou não, né? No chat, colocou não. Pronto, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí, próximo à tua casa, tem algum comércio, alguma bodega? Tem. Pronto, a bodeguinha do seu Zé. Da tua casa lá para a bodega, tu mais ou menos, não precisa tu medir não, tá? Eu não quero que tu me diga exato, mas tu assim na tua cabeça, dá quantos metros da tua casa para a bodega? 1,5, 2. Pronto, 1,5 a 2 metros, beleza.
Deixa eu ver aqui. Jennifer, tá me ouvindo? Dormiu. Eu tô aqui. Ah, pronto. Me diga uma coisa, você também tem uma bodega perto de casa? Sim, Pronto. Assim, na sua imaginação, qual é a distância da sua casa para a bodega? Tá quantos metros, mais ou menos? 9. Pronto, 9 metros. Beleza. Aí deixa eu dar aqui outros exemplos para vocês. Nós estamos lá na escola, certo? Lá no portão da escola. E eu peço para vocês saírem do portão da escola, aí entra na escola e vai até a grade do fundo da escola, ali depois do refeitório. Ali dá mais ou menos uns 50 metros de distância, certo? Outro exemplo, vocês vão sair lá da casa de vocês e vão para a igreja, vão para o culto, para o templo, eu não sei o que cada um segue, vocês vão para o templo, vão para a igreja, vocês percorrem uma distância de 500 metros, por exemplo. Aí eu pergunto a vocês, vocês perceberam algo em comum quando a gente está falando em distância? Ó, um me disse que é 1,5 a 2 metros, a outra me disse que é 9 metros, aí a distância da escola é 50 metros, para a igreja é 500 metros. Vocês estão percebendo que eu só estou dizendo números positivos? Então, Sim. quando eu falar de distância, pessoal, Uhum. eu volto bem para cá, quando o Lucas, se eu não me engano, cadê? Ó, mesma coisa, 4 a distância. Quando eu falar de distância, não existe distância negativa. Voltando aqui para a reta, o que é que vai ser a distância de 2 pontos? Vai ser isso aqui, ó. Sendo que eu tenho que passar por todos os pontos que estão aqui, entre eles. Então, saindo aqui do 1 até chegar no 5, eu vou, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a distância é 4. Saindo daqui do menos 1 até o menos 5, 1, 2, 3, 4. Não esqueçam, não existe distância negativa. E tanto faz ser do menos 1 para o menos 5, como do menos 5 para o menos 1. A distância é a mesma. Ok? Não vamos esquecer disso. Agora eu quero que vocês me ajudem a montar essa reta aqui, ó. Vocês estão vendo que o que ele pede é o seguinte, ó, ele dá o conjunto aqui, o conjunto A, que é formado por esses elementos, e ele pede para organizar na reta. Percebam que o zero não está colocado na reta, certo? Mas que essa reta aqui ela é unitária. Por que ela é uma reta unitária? Porque de um ponto para o outro, a distância é 1, tá? Então vamos ajudar a organizar aqui, ó. Vamos pegar na mesma sequência que está aqui, eu já coloquei na sequência dos conjuntos, ó. Eu tenho como base o 2, que é o ponto L aqui, ó. O menos 2 eu vou colocar onde? Digam aí, por gentileza. No H. No H. Vamos ver. Estou aqui no 2, né? Voltando a diminuindo. Então vai ser 1, 0. Menos 1, menos 2. Então vou colocar ele bem aqui no H. Beleza. O 6 eu vou botar ele onde? No P, professor. No P? No P. Vamos ver, ó. O P está à direita. Então, se é para a direita, é aumentando, ó. 2 aqui, né? 3, 4, 5, 6. Beleza. O P. O menos 9. No A, professor. Pronto. Continuando aqui do menos 2. Menos 1, 0, 1. É isso? Não. Não. Cuidado.
Menos 1 é para cá, para a direita, e o 0 para cá também. Aqui vai ser, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Então, o A é menos 9. O 8 vai ficar onde? No R. Pronto, no R. Pode partir aqui do 6, né? Não precisa partir do 2 de novo, não. 6, 7, 8. Pronto. O menos 8. No B. No B, porque tá vizinho o menos 9, né? Tranquilo, isso aqui. Quando a gente vai montando, vai diminuindo. Trabalho. Menos 1. No G. No G. Não. Cuidado. Olha aí, ó. Olha no aí I. a confusão, viu? No É I. no I. Né? Beleza. 5. No, Não é. Não, é no N. N ou No O? Ó. Ó. É no O. É vizinho ao 6, né? Ó. Vizinho ao 6. Então é no O. O 0. No J. J. Que é do lado do menos 1, ó. No J. 0, menos 1, menos 2. E o menos 3? No G. G. Beleza. Então, esse primeiro contato aqui foi tranquilo para vocês. Tranquilo, né? Deixa eu só fazer uma demonstraçãozinha que eu falei e acabei não dizendo. Só da soma mesmo. E vou botar uma subtração. Ó, sempre que eu somar, eu vou para a direita. Sempre que eu diminuir, eu vou para a esquerda. Quanto é 2 mais 3? 5. Pronto, 5. Quanto é 3 menos 5? 2. Menos 2. Menos 2. Dado com sinal. Menos 2. Vamos verificar se isso é verdade? Eu vou partir do 2 e vou somar 3. Então, vou sair bem daqui do 2, ó. Somar é para a direita. Aqui, ó. E aqui é diminuir para a esquerda. Então, partindo do 2, eu vou somar 3, ó. Então, 1, 2, 3. Olha aí quem foi que eu encontrei, ó. Não é isso? Vamos partir do 3 subtraindo. O 3 está bem aqui, né? Ó. 2, 3. Então, eu vou partir bem daqui, do 3, subtraindo é voltando. Voltando quanto? 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí quem eu achei, ó. Menos 2. Ok? Então, até para quem ainda tem dificuldade e se confunde aqui, com este rapazinho, ó, negativo, monte uma reta numérica. E quando for números pequenos, dá para você fazer tranquilo. Certo? Bora lá. Inclusive, tem até um vídeo no meu canal que fala sobre isso. Depois vocês deem uma olhadinha lá. Eu tô achando que tem poucos alunos olhando lá, viu? Tem muita coisa interessante. Acredito eu, né? Vamos aqui para a questão 2. A questão 2, rapidinho, para a gente não perder muito tempo, ele diz o seguinte, ó, que algumas cidades registram temperaturas baixas. E as temperaturas registradas foram essas, ó. Na Islândia, menos 40. Na Mongólia, menos 20. No Canadá, menos 39. Na Groenlândia, menos 9 graus de temperatura. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Sobral, quando está num período normal, ela registra em média 37 graus. Às vezes dá um pouquinho menos, às vezes dá um pouquinho mais. Certo? Só para vocês terem uma ideia do quanto essas temperaturas aqui são baixas. Porque são todas negativas, ó. Menos 39, menos 9, menos 20, menos 40. Certo? Aí vamos para cá. Ele pede para a gente organizar isso aqui dentro da reta. Então, eu vou mostrar aqui, vou pegar primeiro aqui, ó. Islândia, menos 40. Então, a Islândia, menos 40. Onde é que eu vou colocar a Islândia? Aqui dentro da reta? No G. No G?
Beleza. Então tá aqui no G. Aí, deixa eu pegar agora. Olha, cadê aqui? Tá me dando errado. Deixa eu pegar agora o Canadá. É aqui, cara. Canadá é menos 39. Onde é que eu vou colocar o Canadá na reta? Acima do G. Acima do G, mas acima do G eu não tenho nenhum ponto Deveria mostrando ser aí na entre reta. o F e o G. Eu não tenho nenhum ponto aí nessa reta. Ei, pessoal, repita a pergunta aí que eu tá fazendo café, ó. E aí, o que é que vocês me dizem? Cria E um. o Botar, F e o G. Não, não posso criar um. botar entre o Nessa F reta aqui eu não posso criar um, ela já está A Islândia vai pré-definida. para a letra K. Ah, então vocês é que pediram para mim colocar no local que não era para estar. E o Canadá vai para o G. Pronto, é justamente isso. Eu só coloquei porque vocês mandaram, tá? Então o Canadá fica aqui, porque menos 40 é menor do que menos 39, então vai ficar abaixo, certo? Isso aqui é como se fosse um termômetro, pessoal, tá? Essa reta é como se fosse um termômetro. Aí, voltando aqui, eu tenho Mongólia menos 20. Eu vou colocar onde? No E. Ué, beleza. E aí só sobrou a Groenlândia, que vai para onde? Para o ponto O C. 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 Você. Ótimo. Pronto. Aqui eu posicionei, certo? Então, cuidado com isso aqui, certo? Tenham bastante cuidado. Vamos para mais um exemplo. Kailane, que acabou de chegar, já chegou desenhando, né? Desenhou uma reta numérica em que a distância entre duas marcas consecutivas são todas iguais. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Daqui desse ponto para esse, é a mesma coisa desse para esse, desse para esse. Então, essas distâncias aqui, ó, são iguais, tá? Todas elas são iguais. E aí, ele marcou somente os pontos 23 e 26. Está aqui, ó. 23 e 63. Só que ele quer saber que ponto é esse aqui, ó. Que a seta está mostrando. O número que a Kailane marcou, qual é? Deixa eu só fazer um negócio aqui, apagar, para que vocês não fiquem chutando. Alguém tem alguma ideia? Só rapidamente, não precisa vocês tentarem Eu acho. resolver, não. É, pessoal, no Olha lá. mínimo, aumentando, tipo, ou 2 em 2, ou você pega o número que tá, o número final, e vê quanto é que dá, querer diminui, ver quanto é que dá, para ver o resultado quanto é, uma casa a outra. Pronto, agora eu vou. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário em cima do que tu me falou. Mais alguém falar alguma coisa? Tô vendo agora, ó, que a Nara botou aqui, bota o 40 no H. Eu não tava aqui nessa tela. E aí, meu povo? Mais ninguém? Coloca aí no chat também. Não, né? Pois beleza. Oi? Vamos lá. Voltar para a tela de novo. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. O Mário falou o seguinte. A gente verifica quais são os números que estão nos pontos. Beleza. Só que tem um porém, Mário. Ó, eu posso muito bem fazer o seguinte. Aqui é 23. Você falou de 2 em 2. Então, vou pela sua ideia. De 2 em 2 em cada ponto aqui, né? Então, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41.
Não deu 63. Então não é 2. Bora pro 3. 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53. Não deu. Se por acaso eu for nessa ideia e eu tiver uma reta em que aqui eu tenha 20, nesse ponto aqui, tá? Digamos que seja 20. E esse ponto aqui seja 2.788. E aí, cara, tu vai passar quantos dias botando de um em um? Entendeu? Para alguns casos, beleza. Só que isso aí não vai se aplicar a todos os casos, porque se você for tentar fazer isso, você vai passar o dia e não responde nenhuma questão. Ok? Então vamos para a maneira prática e geral. O que eu vou fazer? Sempre eu vou pegar o maior número. Deixa eu escrever aqui, ó. Vou fazer assim. Maior menos o menor dividido pelo número de casas. É isso que eu vou fazer. O maior menos, só um instante, menos o menor sobre o número de casas. Então, olhando para o 23 e para o 63, qual é o maior e qual é o menor? Logicamente, o 63 é o maior, né? Então, vai ficar o quê? Ó? O maior, que é 63, menos o 23, que é o menor, dividido pelo número de casas. Que número de casas é esse, professor? A quantidade de casas. Oi? Seria o que vem antes? Não. O número de casas eu vou contar saindo do 23 até o 63, ou vice-versa. De um até chegar no outro, passando por todos os pontos aqui que eu não conheço. Como? Assim, ó. Tô saindo aqui do 23, ó. Vou andar quantas casas, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei no 63. Então eu andei 10 casas. Saí daqui para cá, andei 1, andei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então o número de casas que eu andei vai ser 10. Resolve. 63 menos 23 dá 40. Sobre 10. Toda fração é uma divisão. Toda fração é uma divisão. Simplifiquei aqui. 4 dividido por 1. 4. 4 é a resposta? Não. 4 não é a resposta. 4 vai ser o quê? 4 que você vai correr. 4 é essa distância aqui, ó. De um ponto para outro. Daqui para cá é 4, daqui para cá é 4, daqui para cá é 4. Então, se eu já conheço o 23 e eu sei a distância, eu encontro esse aqui que está marcado. Como? 23 para cá, opa, aqui para cá vai ser 4. Então, 23 mais 4, 27. 27 mais 4, 31. 31 mais 4, 35. 35 mais 4, 39. Então, resposta 39. Entendido? Quando a gente estiver trabalhando com atividades, bem muita atividade, se estiver respondendo bem muita atividade, nós vamos responder muitas questões desse tipo, tá?
Pessoal, até aqui dúvidas? Antes de vocês falarem, deixa eu só adiantar aqui. A frequência é só no final da aula, faltando 2 minutos. Tá? Dúvidas aqui? Falem agora ou calem para sempre. Nenhuma Nenhuma. dúvida. Não. Nenhuma, né? Beleza. Nenhum. Beleza. Então vamos lá. Então não esqueçam, quando eu tiver coisas desse tipo que eu não sei os pontos que estão aqui no meio, pega o maior menos o menor e divide pela quantidade de casas que eu vou andar. Aí eu vou encontrar a distância. Encontrando a distância é só ir somando, de acordo com cada casa que eu andar. Vamos para a próxima. Isso aqui bem simples, né? A gente acabou até fazendo bem lá no início, aliás, 2 exemplos lá no início. Aí aqui eu só quero acrescentar uma coisa. Quero montar junto com vocês. Deixa eu colocar logo aqui. Pronto. Eu quero que a gente defina quem é maior e quem é menor em cada caso aqui. Vamos lá? O 5 e o 3, qual é o símbolo que eu vou colocar aqui? Hã? Maior que ou menor que? Menor que Maior ou menor? Não ouvi. -5 é menor que 3. Menos 5 é menor que 3. Qual é dos dois aqui? O de cima ou de baixo que eu vou botar? De baixo. De baixo. É. Alguém discorda? Não, né? Então, Não. beleza. No final a gente vê, a gente corrige. No item B, 0 e menos 4. 0 é maior ou menor do que menos 4? Maior. Então coloca o de cima ou de baixo? O de cima. Pronto. Então bora lá. No item C, O de cima vou só também. dizendo. O de cima, professor. Pronto. É maior que menos 101. No item D, De baixo. De baixo. e o item E, De cima. O de cima. O de cima. O de vamos só analisar, né? Eu falando, eu tava multado. Tá falando sozinho aí, Era? Era. Tá igual a mim, cara, na última aula. Bora lá, ó. Eu tenho menos 5. Sempre que eu tiver um negativo comparando com o positivo, o negativo vai ser menor. Então, aqui, correto. Correto. O 0, ele é sempre maior do que qualquer negativo. Correto. Entre um positivo e um negativo, o maior é sempre o positivo. Correto. O negativo é sempre menor do que qualquer um. Ou 0 ou positivo. Correto. O que era para gerar um pouco de dúvida era esse daqui. Menos 10 e menos 15. Porém, como o menos 10 está mais próximo do zero do que o menos 15, ele vai ser maior. Então, correto também. Ok? Depois vocês vão ver isso aqui lá nas atividades. Aliás, nesse material que eu vou mandar para vocês daqui a pouco. Provavelmente eu mando daqui a pouco. Certo? Esse exemplo 5 aqui vai ficar para vocês fazerem também. Certo?
junto com a atividade. Professor, você poderia repetir a última alternativa? Estou aqui. O item é? Isso. Pronto. Deixa eu só fazer o seguinte. Aqui. Aqui é como se fosse o seguinte, ó. Os pontos na reta, né? Deixa eu botar aqui. Menos 15. Eita, tá muito grande. Depois eu diminuo. Menos 14. Menos 13. Menos 12. Menos 11. Menos 10. Pronto. Aqui é como se fossem os pontos da reta, tá? Certo. Aí foi. Bem aqui é o zero. Quanto mais para a esquerda, menor é o número. Quanto mais para a direita, maior é o número. Então, quem é que está mais à direita? O menos 10 ou o menos 15? O menos 10. O menos 10. Então, quanto mais para a direita, maior. Então, o menos 10 é maior do que menos 15. Aqui, ó. Menos 10 maior do que menos 15. Como o menos 15 está mais à esquerda, ele é menor. Ou seja, lendo aqui ao contrário, menos 15 é menor que menos 10. Deu para entender agora? Entendi, obrigada. Beleza, por nada. Pessoal, dúvidas? Nenhum. Nenhuma. Nenhuma?